Então, vamos lá. Eu não sei você, mas eu tenho um problema. É um grande teste assim, da minha paciência, do meu domínio próprio. Muitas vezes, quando eu estou fazendo o meu devocional pela manhã e eu estou lendo passagens do Velho Testamento sobre o povo de Israel. Alguém aqui já é desafiado pela manhã, pela raiva que você passa do povo de Israel? Por quê? Tem umas coisas, gente, que não dá. Você olha e pensa, cara, como esse povo é cabeção, como eles são teimosos, como que eles dizem esse tipo de coisa. E tem uma passagem para mim, cara, que não dá. E você, se tiver com sua Bíblia, pode abrir já em Números, no capítulo 11, do versículo 5 ao 6. Mas para contexto, nós estamos prestes a ler uma reclamação do povo de Israel. Só que o timing, o momento onde isso acontece é o que me deixa tão revoltado. Por quê? O povo acabou de passar pouco mais de 400 anos de escravidão no Egito, e durante esse tempo eles estão orando, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha os socorrer, e o Senhor faz isso de uma maneira extraordinária, com mão forte e poderosa. Ele levanta um libertador que tira o povo do Egito, e é algo assim extraordinário. Sinais e maravilhas no céu, e o Senhor está fazendo algo incrível, e não tem sombra de dúvida de que Deus está se movendo em favor do seu povo. Então eles finalmente saem, fazem a lancheirinha, prontos para a viagem, né? O povo de Israel saindo com todas as joias das tias do Egito, que é uma parada que eu fico tentando imaginar, quando a Bíblia fala, né, que os egípcios estavam dando suas joias para o povo. Eu imagino uns gurizinhos correndo com aquelas correntinhas de ouro das tias do Egito, assim, tipo, agora sim, tá ligado? Agora estou no estilo, e eles estão lá saindo, e eles estão cantando. Senhor, você é bom demais, a gente sempre soube que o Senhor é bom. E eles estão lá, e aí de repente o exército do faraó está no encalço deles, e eles já começam a murmurar. Mas tudo bem, aqui a gente entende. Tipo, beleza, 400 anos de escravidão, eles ainda estão numa mentalidade diferente. Eles estão lá, né? Foi por falta de onde morrer no Egito que o Senhor nos trouxe para o deserto. Só que de novo o Senhor age com mão forte, poderosa, Ele abre o mar para o povo passar. E aí eles estão lá cantando de novo, é isso aí, Senhor, nunca duvidei. Sempre soube que você fosse fazer alguma coisa, eu já sabia, né? Eles estão lá cantando, e aí começa a vir o exército de Faraó, né? Deus, já pode fechar, né? E eles estão nesse momento. Agora, o que a gente vai ficando estressado? Porque toda vez que eles se deparam com um novo desafio, eles já estão murmurando, reclamando de novo. Então, beleza, eles passam por isso, só que eles começam a sentir fome. Foi para morrer de fome que o Senhor tirou a gente do Egito, e eles estão passando sede. Foi para morrer de sede, e eles ficam reclamando o tempo inteiro. E o Senhor vai agindo com mão forte, poderosa, de novo e de novo. E nesse ponto aqui, o povo já passou por tanta coisa. E assim, é um povo muito mimado. Muito. Tipo assim, imagina um povo nômade, com um pilar de fumaça acompanhando eles durante o dia para fazer sombra. Você está entendendo o nível? É o equivalente da época, aqueles caras que vão num parque, vão, sei lá, no Hop Hari com aquele bonezinho que tem um ventilador e um spray de água, tá ligado? É tipo assim, os caras estão muito bem, gente, as roupas não se desgastavam. Do mesmo jeito que tinha um pilar de fumaça durante o dia, tinha um pilar de fogo durante a noite, para iluminar o caminho, manter eles aquecidos e conduzir eles pelo deserto. Deus é muito fofo, você pode dizer, Gente, as crianças correndo com marshmallow perto do pilar de fogo, assim, Você não está entendendo. E mesmo com tudo isso, café da manhã, chovendo do céu, a gente lê essa reclamação, e essa é a hora que dá uma vontade de entrar lá e sair dando tapa em todo mundo. Como que vocês têm coragem de dizer uma coisa dessas? Alguém mais passa por esse tipo de coisa com o povo de Israel, ou sou só eu que sou meio maluco? Não, tudo bem. Então estamos juntos. Olha a reclamação, depois disso tudo. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além desse maná. Não faz isso, não fala assim. Não fala do maná, velho. Você está entendendo? Dá aquela vontade de voar neles. Como que você tem a audácia de dizer uma coisa dessas, depois de tudo o que o Senhor fez? Agora, sabe qual que é a parte mais difícil sobre essa raiva que a gente passa do povo de Israel? É quando, de repente, a mesma Bíblia que a gente está segurando no devocional vira um espelho. E a gente começa a enxergar, meu Deus, esse foi eu semana passada. E, a pedido do pastor Matias,
Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o tema da santidade, mas para a gente conversar sobre isso, eu quero estabelecer primeiro esse panorama para você entender o momento que você está vivendo. Por que a gente está falando do povo de Israel? Porque eu e você, do mesmo jeito. A gente fica indignado porque olha só que doideira, eles foram libertos da tirania de Faraó, da opressão do Egito, eles estão ali sendo cuidados pelo Senhor nesse tempo de transição entre um lugar horrível de sofrimento e uma terra prometida onde o Senhor os estabeleceria, e nesse momento eles têm a audácia de dizer que saudade do peixe que comíamos no Egito. Só que quantas vezes eu e você não sentimos saudades da imoralidade sexual que conhecíamos no mundo? Você está entendendo? Do mesmo jeito, fomos libertos da tirania de Satanás, fomos libertos do império das trevas e estamos também num momento de transição entre o lugar horrível, de onde fomos tirados, e um lugar maravilhoso que um dia estaremos assentados. Você está entendendo? E existe um paralelo aqui. Nós precisamos entender o momento em que nós estamos vivendo, para a gente entender o tipo de luta que a gente tem que lutar e onde a gente está. Quando você está lá no shopping procurando uma direção e tem um mapinha, o que tem lá normalmente? Tem um pontinho vermelho dizendo o quê? Você está aqui. Porque se você não sabe onde você está, como é que você vai para algum outro lugar? Então hoje, a minha oração é que eu possa ser na sua vida como um pontinho vermelho que diz você está aqui, se você esqueceu o tipo de luta que você está lutando. Por quê? Vamos conversar. Do mesmo jeito, eu e você estamos vivendo um momento de transição muito semelhante a esse do povo no Egito. Por que eu digo isso? Existe uma analogia aqui. Isso aqui é um símbolo do momento onde nós estamos. Porque vamos lá, eu e você fomos libertos da tirania de Satanás? Sim ou não? Sim, do mesmo jeito que o povo já tinha sido liberto da tirania de Faraó. Eu e você fomos libertos do império das trevas? Sim ou não? Do mesmo jeito que o povo tinha sido liberto do Egito. Agora, eu e você já chegamos no nosso destino final? Não. Do mesmo jeito que o povo ainda não tinha chegado na terra prometida. Agora, por que Deus não simplesmente tira o povo do Egito e os coloca na terra prometida? Porque se ele fizesse isso, então nós teríamos um Egito 2.0. Porque esse povo, eles não eram israelitas ainda, eles eram chamados para ser. Mas na sua atitude eles se comportavam como egípcios, eles tinham resquícios do lugar onde eles tinham passado tanto tempo. Então, o nosso Deus, que é um Deus que não faz a sua obra pela metade, é um Deus que pensa em todo o processo. Ele não só estava tirando o povo do Egito, não era só esse o intuito. Por que eles passam por um deserto? Porque existe um momento onde Deus tira o Egito de dentro do seu povo, para que quando eles finalmente cheguem naquele lugar, eles sejam o quê? Israelitas. E eu e você estamos numa jornada semelhante. Já fomos libertos, mas ainda não chegamos lá. E é por isso que a nossa jornada sobre a nossa identidade e santidade às vezes é meio esquisita, porque a gente está vivendo num momento de transição. A gente ainda lida com resquícios do lugar onde a gente passou tanto tempo em escravidão, ainda está no nosso comportamento. Agora vamos lá. Como é que o povo tem coragem de dizer isso? Saudades do peixe que comíamos no Egito. Vamos lá. Será que esse peixe podia ser tão bom, tão gostoso, tão fenomenal, que ele valia a pena todos os maus tratos, todos os homicídios, todos os estupros que eles sofriam lá no Egito? Com certeza não. Então por que eles estão dizendo isso? É porque eles não têm perspectiva. O que eles estão sentindo? Eles estão sentindo dor no pé de caminhar. Eles estão numa árdua jornada, e por mais que exista, a mão do Senhor é desconfortável. Por quê? Porque antes eles comiam peixe de graça, num lugar onde eles eram escravizados. Agora, será que essa refeição valia a pena, sim ou não? Não, claro que não. Então por que eles dizem isso? Amados, eles jamais seriam capazes de dizer algo assim, se eles tivessem perspectiva de onde Deus estava os levando. Porque o que aguardava eles era uma terra que emanava leite e mel. Era um lugar onde eles teriam frutos melhores do que os do Egito, mas que seus filhos e suas filhas correriam em liberdade para cima e para baixo. Você está entendendo? Do mesmo jeito. Muitas vezes eu e você temos a audácia de ter saudades do pecado ou de frutos que comíamos uma vez que estávamos em escravidão, porque não temos perspectiva do lugar onde Deus está nos levando, do lugar de onde Ele nos tirou, e do ambiente em que nós estamos.
Colossenses 1, no versículo 13, a palavra de Deus diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Você está entendendo? Nós fomos resgatados do mesmo jeito que um dia o Senhor levantou um libertador dentre aquele povo, naquele lugar. Um dia o Senhor levantou um libertador dentre nós, para nos tirar desse império das trevas, e é o que o nosso Senhor Jesus fez. Efésios 5, no versículo 8, diz que: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor, vivam, portanto, como filhos da luz. Quer dizer, nós fomos resgatados, fomos livres, libertos desse lugar de escravidão, através do que Jesus Cristo fez na cruz por nós, amém? Tito 3, do versículo 3 ao 6, já segura na sua cadeira, porque essa passagem é pancada. Ou no chão, se você estiver no chão. É muito bom ver você feliz, mesmo no chão. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, por causa de sua graça. Nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Amém? Uau! Não só o Senhor já fez tudo isso por nós, mas o que mais que Ele nos deu? A esperança de que receberemos a vida eterna. A obra que Ele começou, Ele ainda não acabou. A gente não experimenta isso agora. Estamos vivendo um momento de transição, porque ainda não chegamos lá. Você está entendendo? Então é um momento de transição. 1 Coríntios 13, 9 vai chamar esse momento em que nós vivemos de parcial e incompleto. Quer dizer, a gente ainda não chegou na versão total, completa e imparcial, e nós já vamos ler essa passagem. Mas entenda, você está vivendo num momento de transição, porque o Senhor está tirando aquele comportamento de Egito dentro de você e te ensinando a ser um israelita, porque um dia, quando você chegar naquela terra que Ele te prometeu, você vai estar num lugar novo, mas não desconhecido. Porque o Deus que faz a terra prometida, é o Deus que esteve com você ao longo do caminho. E talvez sentar na mesa dele e olhar num par de olhos, segurar na mão dele vai ser algo novo, mas você reconhece o pilar de fumaça que te protegeu no deserto, o pilar de fogo que te protegeu, o maná que choveu do céu. Você está entendendo? Novo sim, mas não desconhecido. Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite. Gálatas 5, no versículo 17, diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O que esse texto está dizendo? Nós temos naturezas opostas, a gente tem um conflito de natureza dentro da gente o tempo inteiro. Por quê? Porque você tem um israelita dentro de você brigando com o egípcio do lado de fora de você. Você está entendendo? Existe uma guerra de cultura, porque você foi tirado de um lugar onde as coisas eram feitas assim. E agora existe um novo jeito, mas é difícil deixar o velho caminho. Você está entendendo? A Bíblia diz que o nosso espírito é regido por uma lei, mas a nossa carne, nessa mesma passagem, é regida por outra lei, a lei do pecado. Quer dizer, no momento que você aceitou Jesus, presta atenção nisso, você nasceu de novo. Você foi feito uma nova criatura e no seu espírito você nasceu de novo. É algo sobrenatural. O milagre aconteceu no momento que você aceitou Jesus. A gente lembra de Nicodemos conversando com Jesus. Ué, mas como é que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus vira para ele e diz: claro que não, Nicodemos, seu bobinho. Não é assim. Você nasce de novo no seu espírito. Mas a minha carne, onde habita o meu espírito, ainda precisa de uma ressurreição. Você está entendendo?
E um dia, o solo de trombeta de Jesus, eu vou receber uma nova carne. Por que isso é importante? Por que os apóstolos, a igreja primitiva, falava tanto sobre a ressurreição dos mortos? Porque eu tenho grande esperança nesse dia. Por quê? Porque nesse dia, o conflito de natureza acaba. Quer dizer, por que tem conflito de natureza? Porque a carne é regida por uma lei. Qual lei? A lei do pecado. Mas o meu espírito é regido pela lei do espírito. Mas um dia, a minha carne vai ser nascida de novo, restaurada, do mesmo jeito que no meu espírito eu nasci de novo. E a partir desse dia, e glória a Deus por esse dia, não vai mais haver conflito. Quer dizer, eu vou ter uma natureza externa que é condizente à minha natureza interna e não concorrente. E, gente, conflito de natureza é a coisa mais visível na vida de um cristão. Porque você acorda de manhã, você já está desejoso das coisas do alto, pronto para fazer o seu devocional. Você vai lá, passa um cafezinho, faz uma torradinha com manteiga, coloca o seu pão na mesa, o seu café na mesa, sua Bíblia na mesa. Aí você tira uma foto para o seu story no Instagram, hashtag tempo com Deus, hashtag devocional. E aí você já abre a sua Bíblia e não são nem 9 horas da manhã e você já está perscrutando os insondáveis mistérios da palavra de Deus. E Deus está falando com você. E você já puxou o seu caderninho para anotar o que Deus está falando com você. É importante, é legal você trazer um caderninho. Porque às vezes a gente acredita tanto que Deus vai falar com a gente na sua palavra que a gente nem traz nada para anotar, assim, né? Então, assim, tem expectativa que Deus vai falar com você, porque todo mundo que é fominha para ouvir a voz de Deus, vai ser fominha para ouvir a voz de Deus, onde ela já está. Então, pensa nisso. Traz um caderninho contigo, ele está lá anotando, ele está falando, cara, eu para isso nasci, ver o mundo, é muito bom conhecer a Deus, sua palavra. Só que dá 15 minutos de devocional, a mão no Instagram começa a tremer assim, ó. Porque a carne quer dar o fora, tem conflito de natureza. Você está andando na rua, você vê uma pessoa passando frio, você pensa, eu vou dar essa minha blusa para essa pessoa. É o quê? É a natureza do espírito, ela é regida por generosidade, por amor, altruísmo, pensar no outro. Só que daí vem a sua outra natureza dizendo que não, pera, mano, acabou de comprar essa jaqueta, foi caro, é a sua jaqueta predileta. Faz o seguinte, hoje você fica com a sua jaqueta. E aí outro dia, quando você estiver com outra blusa, você passa por aqui todo dia, você vai ver o cara de novo, você dá a sua blusa para ele. Essa história está parecendo muito real, né? Para ser um exemplo hipotético. Mas você está entendendo? Alguém aqui já passou por isso? Sabe quando alguém abre o coração, talvez um problema financeiro, e o seu primeiro intuito é, eu vou ofertar na vida dessa pessoa, eu vou ajudar com isso. Só que aí vem a segunda natureza, a outra natureza, carnal. Alguém aqui já experimentou esse conflito? Então você está entendendo que a promessa que a gente tem é que um dia esse conflito vai acabar e nós vamos ter uma natureza em harmonia regida pelo mesmo lugar, pelo Espírito. Gente, isso é uma ótima notícia, é um motivo de grande esperança. Romanos 7, no versículo 19 e 20, Paulo diz, parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer. As coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. E aí, na minha versão, ele diz, e quem que vai me livrar desse rolê zicado? E ele prossegue, então, para dar glórias a Jesus Cristo que nos livra desse rolê zicado. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, a gente não vai ficar perambulando num deserto onde as coisas são parciais e incompletas para sempre. Isso é uma medida momentânea. Você está entendendo? Isso é algo temporário. Gente, o maná era uma medida temporária. Você está entendendo? Sabe quando você está fazendo o seu devocional e é bom, mas é ruim, porque sua carne está desconfortável, e você tem aquele grito no seu coração, Deus, eu só queria ver você. Eu só queria segurar na sua mão e te fazer umas perguntas sobre as coisas que eu não entendo. Alguém que já sentiu isso? Levanta sua mão. Tipo assim, Deus, vamos... É muito legal as páginas do livro antigo, mas vamos conversar face a face. Alguém já sentiu isso? Olha em volta. Você não é maluco. A gente foi programado para isso. Agora, nesse momento, nós temos uma medida momentânea. Você está entendendo? Alguém está entendendo? Gente, o paralelo, é claro, é muito interessante isso. Romanos 8,5, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Nesse conflito de natureza, quem que vai dominar você? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Nesse conflito de natureza, literalmente uma guerra de natureza, vai exercer controle sobre a sua vida quem você alimenta melhor, quem você valoriza mais. Faz sentido? Existem disciplinas espirituais. Existe uma dieta, uma nutrição para os nossos espíritos.
Algo que nós precisamos fazer com intensidade para buscar nos santificar. Sabe, Romanos 12:2 fala que nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo, mas nós nos entregamos à transformação, renovação da nossa mente. Gente, isso vem pelo exercício das disciplinas espirituais. Você está entendendo? Existe uma dieta, existe um ritmo de exercício. É isso que a leitura da palavra e a oração fazem com o seu espírito. Entendeu? Então não adianta você estar se tornando um maromba natural se espiritualmente você é frango. Você está entendendo? Tá indo nos pesos grandão lá, impressionando a galera, mas o teu devocional, você está pegando aqueles pezinhos de 3 quilos e Deus está vendo. Você está entendendo? Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite. Jesus, ajuda nós. Filipenses 3:20, nossa cidadania, no entretanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amado, por favor, você precisa entender, esse momento que a gente vive é meio esquisito mesmo, e você tem razão de sentir assim. Esse conflito de natureza é esquisito, mas não é algo que vai durar para sempre. Então, ai de nós nesse momento de ficar reclamando, sentindo saudade do que era o momento de escravidão que nós vivemos, em vez de olhar para frente e ter perspectiva do lugar onde Deus está nos levando. Porque se o povo lá atrás tivesse perspectiva, no momento onde alguém começa a dizer, que saudades do peixe que a gente comeu no Egito, alguém apareceu aqui, meu irmão, você não entendeu nada, senta aqui. Esse maná que você está comendo, que às vezes parece meio sem gosto, ele não é só algo que te mantém vivo hoje, ele é um símbolo, é uma sombra de um bem vindouro. Hoje a gente come o café da manhã que chove do céu, mas um dia a gente vai sentar na mesa de Jesus e partilhar do pão com ele. Hoje a gente está comendo esse pão, mas um dia a gente vai fazer o nosso pão na nossa própria terra, onde Deus preparou esse lugar para a gente. Você está entendendo? É uma medida provisória, mas então eu não vou olhar com desprezo, eu vou enxergar o símbolo e dizer, glória a Deus pelo maná. Glória a Deus pelo pilar de fumaça, pelo pilar de fogo, glória a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Sabe, muitas vezes a gente fica tão preso nessas preocupações. Gente, o povo estava andando com a mesma sandália, a mesma roupa por anos. Você está entendendo? Não tem Nike que segurava aquele deserto como o patrocínio que Deus deu para eles ali. Mano, a roupa segurou. Você está entendendo? Você imagina aquele desejo que a gente tem de ver as coisas, de acordar e simplesmente ver o pilar de fumaça já está lá mostrando o caminho. Mas aí está se preocupando com coisas do tipo comida e bebida. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, existem coisas mais importantes do que comida. Existem coisas mais importantes do que as coisas que nós julgamos serem mais necessárias. O reino de Deus vale mais do que tudo isso. Agora, vamos combinar. Eu e você estamos num tempo de transição, sim, do mesmo jeito que o povo estava no deserto. Mas estamos desacompanhados? Estamos? No deserto, sim, sozinho nunca. Você está entendendo? Deserto, sim, sozinho, nunca. Do mesmo jeito, ainda existe um pilar de fumaça durante o dia. Ainda existe um pilar de fumaça durante a noite. Por mais que estejamos no momento de transição entre o lugar horrível de onde fomos tirados e a maravilhosa terra que nos aguarda, onde essa obra um dia vai ser finalizada, nós não estamos desamparados. Nós não estamos desprovidos, gente. O que nos falta? Provisão? Não. Mesmo nesse momento, existe provisão. O Senhor vai cuidar da gente. Ainda tem café da manhã chovendo no céu.
Chovendo no céu, a gente precisa ter os olhos abertos para isso. O que é o problema então? Por que nós tratamos alguns inimigos como se eles fossem invencíveis? Reclamando como se a gente não tivesse nada para comer, quando o Senhor está fazendo algo. E aqui é que eu quero tocar num ponto, falando um pouquinho sobre a santidade. Nós estamos dando esse paralelo para falar só um pouquinho sobre isso. Por quê? Você precisa entender esse momento que você está vivendo. E por que essa batalha é importante? Nós não estamos desprovidos de cuidado nesse momento de transição, nesse momento de conflito de natureza. Nós não estamos. Na palavra de Deus, nós estamos tão bem equipados para travar e vencer essa guerra contra o pecado. E nós precisamos entender disso. A nossa identidade não vem do Egito, de onde nós fomos tirados. Gente, o Egito, ele foi uma parada que não fazia parte do rolê. Não era isso. Antes do povo hebreu chegar no Egito, Deus tinha chamado um homem chamado Abraão para fora de uma tenda e feito uma aliança com aquele povo. Agora, Deus não foi pego de surpresa, ele já avisa Abraão que isso vai rolar, mas que eles não vão ficar presos lá, você está entendendo? Alguém aqui está entendendo. A sua identidade vem de antes do Egito. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes que o mundo existisse, Deus escolheu você para caminhar em santidade, para ser irrepreensível. Você entende o que é irrepreensível? É alguém que não tem nenhuma repreensão, não tem nada para você dizer, isso está jóia, isso está mais ou menos. Não tem motivo de repreensão. Nós fomos criados para caminhar assim na presença de Deus. Gênesis 1:27 diz que assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Você está entendendo? Nós fomos feitos à imagem do Senhor e fomos feitos para permanecer à sua imagem. O Egito não era o tipo de cultura que Deus queria para a gente. Por isso que 1 Pedro 1, do versículo 14 ao 16 diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, quando vocês estavam largados no Egito. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quer dizer, a gente foi criado para fazer parte de uma família, e essa família tem uma cultura. E é uma cultura de santidade. E aquela parada no Egito não tem nada a ver com a nossa cultura. Então agora o Senhor, nesse momento de transição, está tirando aquele comportamento do seu povo, está dando para ele novas leis, novos parâmetros. Alguém aqui está entendendo? E do mesmo jeito é esse o momento que nós estamos vivendo. Então a gente precisa entender. Os padrões do Egito, eles não servem mais. A nossa identidade vem antes do que isso. Tem muitas coisas que hoje o pessoal vai dizer que é ok você fazer, às vezes até dentro da igreja, certas coisas ganham aceitação, mas se a palavra de Deus diz que não é ok, então não é ok. Onde que Jesus desenha a linha sobre a santidade? Mateus 5:28, o padrão de Jesus é esse. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Gente, já um olhar, já um pensamento. Você está entendendo? Então o que a gente faz? Porque muitas vezes, e eu estou cansado de ver a minha geração, tratando então o pecado na área de sexualidade como se fosse um inimigo que não pode ser vencido, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Presta atenção, nós temos algumas armas, mas nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós, mesmo no deserto, é que nós vivamos não como egípcios, mas como israelitas, já exercendo a nossa cultura. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, como os egípcios. Agora vamos lá, estamos no deserto? Sim. É um momento de transição? Sim. Momento de guerra de natureza. Você entende o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter vontade de fazer o que é errado. É isso. Entendeu? Conflito de natureza. A sua carne ainda é regida pela lei do pecado, quer dizer que mesmo caminhando assim com Jesus, vai ter momentos onde você vai dizer, não. Esse não é
o meu comportamento não é essa cultura da minha família. Você está entendendo? Conflito de natureza. Esse é o momento que nós vivemos. Mas estamos desprovidos de cuidado? Não. Presta atenção nisso. 1 Coríntios 10, no versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Vamos nivelar o campo de batalha, porque eu estou cansado da falta de ânimo que às vezes a minha geração tem na luta contra o pecado. Falta de ânimo. Gente, a gente tem que ter ânimo nessa luta, porque é uma medida provisória, um dia a luta vai acabar. A luta é por agora, a guerra é por agora, então a gente tem que ter ânimo. Pensa em Hebreus 12. Aquele encorajamento. Não desanimem, porque vocês ainda não chegaram a desistir da vida na luta contra o pecado. Entendeu? Tá fácil ainda. Não desanima. Então esse aqui tem que ser, vamos nivelar o campo de batalha. Porque muitas vezes a gente acredita que a tentação, ela vem assim de um modo tão sobrenatural, que o diabo vem e coloca uma grande tentação na gente, daí não tem o que fazer porque a tentação é grande demais. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você está entendendo? A tentação, ela não é espiritual, ela é humana. Tudo que o diabo pode fazer como tentador é me apresentar o cardápio do que eu já quero fazer na minha carne. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, vamos já nivelar o campo de batalha. Esquece aquela hidra de 7 cabeças que você estava pensando que a tentação é. Humana. É a minha vontade. Agora, olha só que interessante. O auxílio para com a tentação. Em primeiro lugar, existe uma lei espiritual que rege esse mundo, que ninguém é tentado além da sua capacidade de suportar. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus estabeleceu uma regra, um limite. Você não pode ser tentado além da sua capacidade de suportar. Quer dizer que cada vez que você entra no ringue com a tentação, você está pesando um pouquinho mais do que ela e melhor alimentado. Ou devia estar, porque essa é a regra, você está entendendo? O que isso quer dizer? Presta atenção. Além de não permitir que você seja tentado, além da sua capacidade de suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Então vamos nivelar o campo de batalha. A tentação humana, a minha natureza carnal. O auxílio contra a tentação vem do próprio Pai, que já estabeleceu uma regra que eu não posso ser tentado além da minha capacidade. Você está entendendo como é que funciona o campo de batalha? E é aqui que a gente tem que acordar para a realidade nua e crua e parar de mimimi. Eu tropecei porque a tentação foi grande demais. Não foi grande demais, você tropeçou porque você quis. A luta contra o pecado não é difícil porque a tentação é esse grande inimigo. Ela é difícil porque eu quero pecar. E é desse lugar de reconhecer onde eu estou que eu vou viver na fraqueza onde eu sou forte. Entender o quanto eu preciso da graça. A graça que Judas 1,24 diz: glória a Jesus Cristo que me apresenta sem mácula diante do Pai e que me impede de tropeçar. Isso é graça. Não é só um dia aparecendo limpinho diante do Pai lá na frente. É hoje, não tropeçando. Porque cada vez que eu sou tentado, o próprio Deus vai me prover o livramento para que eu possa suportar a tentação. E isso aqui é uma das muitas coisas que a Bíblia nos ensina nessa batalha, do nosso acervo, das armas que a gente tem, o arsenal de armas nessa luta contra a tentação. Mas vamos nivelar o campo de batalha. Porque se a gente não tem perspectiva do que Deus está fazendo, a gente vai olhar para mais um dia onde a gente tem que comer esse pão que caiu do céu e pensar, lá no Egito tinha peixe, melão. E em vez de olhar e dizer, uou, está chovendo o café da manhã do céu. E ele não só nos alimenta hoje, mas ele é um símbolo de algo que vai acontecer um dia. Amado, hoje nós vivemos num tempo que é parcial e incompleto. Mas isso é uma medida momentânea. E tem várias coisas, tem tantas coisas. Na verdade, eu não tenho tempo de entrar em tudo isso aqui, mas eu escrevi um livro sobre esse assunto, onde a gente conversa mais sobre essas coisas aqui. A gente vai sobre todo esse arsenal que se chama Mate o Dragão, a batalha pela pureza sexual. Eu já vou falar isso agora para não esquecer, mas eu não tenho esse livro aqui comigo hoje. Só que
Se puder colocar aquela imagem aí, tem um código para todo mundo que está aqui hoje comprar no Orvalho esse livro com 20% de desconto para compensar o fato de que eu não trouxe ele aqui, e o cupom é DIFLENSP, e a gente vai colocar isso no final. Mas, só para dizer, a gente não tem tempo de entrar em todas esses princípios aqui. Eu estou sentindo o Senhor puxar um pouquinho ainda para um outro lado, e eu quero falar sobre isso. Mas preste atenção, a Bíblia nos equipa na guerra contra o pecado. Tantas coisas que a Bíblia nos ensina, mas eu estou cansado de ver desânimo, como se não fosse possível, como se esse momento de transição fosse um tempo de viver derrotado, e não é essa, é a realidade. Precisamos ter perspectiva de onde Deus nos tirou, de onde nós estamos e o lugar que Ele está nos levando, porque lembra a passagem que a gente leu? Na verdade, a gente mencionou sobre esse tempo que é parcial e incompleto. Preste atenção, leia comigo 1 Coríntios 13, no versículo 9. A palavra de Deus diz: agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Meu Deus, literalmente. Você entende o que a gente acabou de ler? Um dia, eu estava lá brincando com o meu filho, ele tem 6 meses de idade, ele era mais novo na época, ele devia ter uns 4, 5. E a gente tem, assim, várias interações, mas elas são as interações que você tem com uma criança de 6 meses, 4 meses na época. Então eu estava lá, só segurando ele para cima, assim, aí eu faço uma brincadeira com ele, que eu fico fazendo um aviãozinho assim, o Finn estava voando, e ele fica rindo e babando em mim. E a gente estava lá nesse momento. Enquanto eu estava segurando ele, olhando para aquelas bochechinhas gordinhas, o Senhor me falou: Israel, você me conhece tão bem quanto seu filho te conhece. Eu falei, pensei assim, falei, nem a minha filha, que tem 2 anos e meio, assim, não, o meu filho. Eu parei para pensar nisso. Eu fiquei segurando ele, olhando para aquelas bochechinhas gordinhas. E eu me lembrei dessa passagem. Eu falei, cara, meu filho não sabe nada sobre mim. Ele sabe que eu sou o pai dele, assim, no conhecimento, entendimento de uma criança de 6 meses. Ele sabe que quando eu seguro ele, eu não derrubo ele. Ele sabe que ele pode dormir no meu colo e ele conhece o som da minha voz. Mas ele não sabe o que eu estou planejando para hoje. E ele não sabe qual que é a minha comida predileta. E ele não sabe qual que é a minha música predileta. Mas um dia o meu filho vai ter a idade que eu tenho hoje. E nós vamos nos sentar na mesa e nós vamos conversar sobre assuntos que eu não consigo conversar com uma criança de 5 meses. E nesse dia, o meu filho vai me conhecer como eu hoje tenho a capacidade de conhecê-lo. O nosso relacionamento vai ser diferente. Você entende que o que nós vivemos agora com Deus, apesar de maravilhoso, é parcial e incompleto? Nós estamos no deserto. A nossa casa, o nosso lar é algo que a gente ouviu falar, mas a gente nunca contemplou isso com nossos olhos. E é por isso que às vezes é fácil a gente se esquecer do que Deus está fazendo. Mas não podemos nos esquecer. Porque o que nós vivemos hoje, ela é uma medida temporária. Hoje, eu conheço a Deus de uma maneira incompleta. Mas um dia eu vou conhecer a Ele plenamente, como Ele me conhece plenamente. Você está entendendo? Fica de pé para parecer que a gente está acabando. Um dia, o conflito de natureza vai acabar. Um dia, eu não vou enxergar a Deus
pelas páginas de um livro antigo. Eu vou enxergar a Ele face a face. Você está entendendo? Por que eu digo isso? Tem coisas que parecem difíceis, até que tudo esteja em perspectiva. Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, não come nada agora no almoço. Beleza, ia ser difícil, você ia ficar com fome. Mas qual que é o seu restaurante predileto? O seu? Ixi. Alguém diz aí um restaurante predileto? Outback, beleza. Imagina, então, que a conversa é diferente. Imagina que eu digo, ei, não coma nada agora, porque às 2h eu vou te levar no Outback. E eu vou eu vou pagar para você tudo o que a sua alma desejar no Outback. Então vamos colocar em perspectiva. Você está entendendo? Por qual motivo, então, você não quer se encher de uma porcaria que vai roubar o espaço do banquete que aguarda você? Porque você sabe que tem um banquete te esperando. Mas, você tomou café da manhã cedo. E quando dá 11h30, começa a chegar perto do meio-dia, você ainda tem mais 2 horas. E é nesse momento que você passa na cozinha e você olha para uma banana que já está lá há mais tempo do que devia, porque você não se sentiu atraído pela banana em nenhum outro momento, a não ser esse onde você estava se sentindo com fome. E o que você diz? Banana é ótimo para mim, mas não hoje. Porque se eu comer aquela banana, eu vou tirar um espaço do banquete que me aguarda às 2. Você está entendendo? Então, se você fala, nossa, mano, um cara passou aí e só me falou para não comer nada. Tô 30 minutos sem comer. É tipo assim, nossa, que difícil, que ruim para você. Mas não, por que você não está comendo? Porque alguém vai te levar a comer num lugar onde você vai se fartar do que você, não só do que você realmente gosta, nesse contexto, do que você realmente precisa, do que você nasceu para comer. Então, quando a nossa perspectiva começa a ficar alinhada, tem coisas que parecem difíceis, mas começam a se tornar fáceis. Porque eu não fui chamado simplesmente para me abster de comer das porcarias do mundo. Tem um banquete que me aguarda. Tem um banquete que me aguarda. E um dia, esse momento de deserto, esse momento de transição, ele vai acabar. E um dia eu vou cruzar os portais do céu, receber um abraço de Jesus, e eu vou sentar na mesa dele para dividir o pão com ele. Você já pensou nisso? O maná é uma medida provisória. Um dia a gente vai partir do pão com Jesus, velho. E nesse dia não vai ser difícil as coisas, não vai ser, você vai ver Jesus face a face. Hoje é onde tem o conflito de natureza. E hoje é o momento de você ter bom ânimo e dar o seu melhor, porque como você vive hoje vai influenciar como você vive essa eternidade depois. Então, nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Precisamos entender e ter perspectiva, porque assim a gente nunca vai ter coragem de deixar o diabo. Gente, esse é o último truque que ele tem na manga. De fazer você sentir saudade do Egito, o lugar onde você já foi liberto. Ele já é um rei derrotado. Você está entendendo? Ele não tem poder sobre a sua vida. E aí vem essa última carta. Ai, que saudade. Não era bom? Não, não era. Não era. Nunca foi. E se a gente não estiver entendendo o que Deus está fazendo, a gente cai nessa conversa. Mas quando eu entendo o lugar que Deus me tirou e o lugar onde Ele está me levando, eu vou comer maná mais um dia, com alegria. Você está entendendo? Pode não parecer a coisa mais saborosa, às vezes, mas sacia, e nunca é o suficiente. Sacia e sempre tem mais.
por que a gente está pensando nos peixes, nos melões do Egito, então? Amado, não caia nessa. Saudade do Egito não existe, velho. Não existe comida que vale o chicote que tinha lá atrás. Não existe noite de prazer que vale o remorso, a culpa e as consequências que vêm pela manhã. Já seguir o pilar de fumaça no deserto. Isso vale a pena. Porque um dia chegamos numa terra que emana leite e mel. Você está entendendo? Essa batalha é para hoje. É para hoje. E tem uma linha de chegada. Tem um dia que essa batalha acaba. Meu irmão, e a gente está vivendo para esse tempo. É para a eternidade que nós estamos vivendo. Então, essa cultura, cara, isso tem que estar no meio da gente. E quando nós chegarmos na Terra Prometida, vai ser um lugar novo, sim, mas não desconhecido. Porque a cultura do céu já vai estar dentro de nós. Você está entendendo? O rosto do outro lado da mesa é o mesmo pilar de fumaça que eu já vi por muitos anos. Você está entendendo? Eu vou olhar e dizer: Jesus, como é bom ver o seu rosto. Desse jeito, mas eu te enxerguei lá atrás, através das páginas daquele livro. É novo, mas não desconhecido. Então o nosso coração vai se encher de ânimo. Vai se encher de ânimo para mais um dia. Porque essa batalha, ela é temporária, ela é momentânea. Hoje eu tenho que acordar nessa realidade onde existe um conflito de natureza e eu ainda preciso dizer não para a minha carne, mas um dia, ao solo de trombeta de Jesus, a minha carne vai ser restaurada. E um dia eu vou ter um lugar para se assentar na mesa dele e eu vou ver o rosto dele nesse dia. Você acha que eu vou ter vontade de pecar? Não, é uma batalha que dura por enquanto, por essa hora. Então não é tempo de ficar, ai que saudade. É tempo de agarrar aquela espada e meter na cara desse demônio chifrudo, entendeu? É hora de lutar. É hora de perseverar. É hora de ter bom ânimo. Não, mais um dia travando guerra contra o pecado. Não, mais um dia lutando contra a tentação, sendo patrocinado pelos céus para viver assim na cultura de santidade que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha me chamado para viver. Você recebe essa palavra? Se nós tivermos perspectiva do que Deus está fazendo, a nossa batalha vai fazer sentido. Senhor Jesus, nós não queremos perambular pelo deserto por esse momento de transição, desinformados, desatentos para o que o Senhor está fazendo. A verdade é que muitas vezes utilizamos o seu mover, mas ele é completamente visível. Ele é completamente notável. É inegável que o Senhor ainda provém para nós. É inegável que o Senhor ainda nos protege, ainda nos conduz, ainda cuida de nós em cada etapa do caminho. E nós queremos nos lembrar do porquê o Senhor está fazendo isso. Apesar de estarmos no deserto, queremos entender que existe esperança hoje, mesmo nesse momento de transição. E queremos ter bom ânimo para travar essa batalha por santidade. Senhor, eu oro, levanta uma geração que é mais faminta pelo banquete que o Senhor tem preparado do que as iguarias desse mundo. Levanta uma geração com perspectiva do que nos aguarda. Para desprezar com facilidade as obras infrutíferas da carne. E nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em você. E caminhar conforme a sua vontade, o seu desejo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Sabe, converse com o Senhor nesse momento, ore ao Senhor.